Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês nesse momento. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos a boa palavra do nosso Deus e assim colocar verdades espirituais importantes em nossos corações. E hoje, irmãos, nós estaremos iniciando uma nova série de mensagens que terá como tema o verdadeiro sentido da vida. E como base dessas mensagens, nós teremos o livro de Eclesiastes. Então vamos à leitura desse texto de 1 Eclesiastes capítulo 1 e vamos estar lendo dos versículos de 1 até o versículo 11 e logo em seguida nós iremos a uma palavra de oração para buscar a orientação do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, e ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa se dizer, vê, isso é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. Das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Oremos. Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que temos de poder aprender da tua palavra. E pedimos ao Senhor, Deus, humildemente, que venha nos direcionar nesse estudo e que através do teu Espírito, Senhor, possa vir falar em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, nos guie, nos realmente direcione para aquilo que é o verdadeiro sentido da vida. E que através dessas mensagens, através desses estudos, nós possamos valorizar o Senhor e a sua palavra. Essa, Senhor, é a oração que o teu servo faz, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, o verdadeiro sentido da vida. Para mim, irmãos, tem sido um grande prazer estudar o livro de Eclesiastes, mas ao mesmo tempo um grande desafio. E por que digo isso? Porque o livro de Eclesiastes, assim como o de Provérbios, é um livro de sabedoria. E por esse motivo é extremamente necessário que nós venhamos ficar atento às implicações, mas ao mesmo tempo às intenções que o autor está colocando aqui para nós. Por quê? Porque ao ler o livro de Eclesiastes, você pode ter uma impressão errada das intenções que ele está tentando colocar aqui. Porque aqui você vai ver ele colocando de forma um pouco desanimadora vários aspectos da vida, várias experiências da vida. Mas aqui, irmãos, a intenção do autor não era nos desmotivar. Pelo contrário, ele, através das suas palavras e experiências, ele estava tentando nos direcionar, estaria tentando nos levar à compreensão melhor a respeito da nossa própria vida. E assim, nos mostrar aquilo que realmente merece a nossa atenção e, ao mesmo tempo, nos mostrar aquilo que realmente nós devemos valorizar. O nome Eclesiastes é, na verdade, uma derivação de uma palavra muito conhecida de todos nós crentes, né? Que vem do derivado aí da palavra grega eclesia. E é a mesma palavra que dá origem ao termo da igreja, que nós muito bem conhecemos, que trata aqui de uma reunião e de uma assembleia por meio de convocação. A ideia central, irmãos, que nós encontramos aqui é que o pregador em questão, ele convocou o povo, convocou um grupo de pessoas para participar de uma assembleia ou de uma reunião, para que através das suas palavras, e palavras de conhecimento, palavras baseadas em muitas experiências, pudesse exortar as pessoas para poder realmente encontrar o verdadeiro sentido da vida. E embora ainda seja discutível, a maioria, como eu, concorda que o pregador em questão seja de fato o rei Salomão, e isso baseado nas várias evidências que nós podemos encontrar ao longo desse livro. A primeira delas nós podemos já ver aqui no versículo 1, porque no versículo 1, o pregador,
ele se apresenta como filho de Davi, ou no sentido original, filho de Jessé. Nesse mesmo versículo primeiro, nós podemos perceber que ele também se apresenta como rei de Jerusalém. E você deve se lembrar que nenhum outro filho de Davi, ele reinou sobre Israel, ele reinou sobre Jerusalém, apenas Salomão. Também lá no capítulo 12, no versículo 9, ele afirma que ele compôs muitos provérbios. E aí, irmãos, obviamente, nós temos o livro de Provérbios como da autoria do rei Salomão, o próprio texto bíblico apresenta isso. Então, baseado nessas várias evidências, somada também às várias experiências que nós podemos ver do pregador aqui, nós podemos sim concluir que este é o livro de Salomão e que essas palavras são de sua autoria. Alguns concordam, irmãos, que Salomão apresentou esses sermões, todas essas experiências no final da sua vida. Então, voltando aí, Salomão, na verdade, estaria voltando à sua razão, estaria voltando-se para Deus. Por quê? Lembre-se que Salomão, devido aos prazeres do mundo, devido a principalmente influências de mulheres ímpias, ele se desviou do caminho do Senhor, chegando ao ponto até mesmo de se entregar à idolatria. Mas ao que tudo indica, Salomão, no final da sua vida, ele se arrependeu dos seus pecados e se voltou para Deus. Então a intenção do livro de Eclesiastes, a intenção de Salomão ao reunir essas pessoas, era para poder mostrar a essas pessoas, principalmente os jovens, que tudo aquilo que ele havia feito longe de Deus, na verdade não valeu a pena. Que todas as experiências, que todos os prazeres que ele desfrutou, na verdade não trouxe resultados benéficos para ele. Então ele, na verdade, estava tentando mostrar a essas pessoas que se entregar para certos prazeres, que participar de certas experiências, longe de Deus principalmente, não vale a pena. É tudo em vão, é tudo inútil, apenas vai resultar em tristeza, dor e sofrimento. E esses conselhos, irmãos, eles devem sim ser valorizados por nós ainda hoje. Porque Salomão, ele foi um homem que experimentou de tudo. Ele soube viver intensamente, como algumas pessoas poderiam assim afirmar. Ele desfrutou de várias mulheres, da companhia de várias mulheres, ele desfrutou de vários prazeres terrenos, ele teve fama, ele teve muito dinheiro, mas ao olhar para trás, ele percebeu que a sua vida de luxúria não lhe trouxe nenhuma felicidade e que todas as suas experiências, na verdade, eram em vão. E é isso que ele conclui para nós aqui nos versículos 2 e 3, porque ele vai dizer o seguinte: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E aí ele faz uma pergunta interessante: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Primeiramente, irmãos, o termo vaidade ele tem grande destaque em todo o livro. Você rapidamente irá perceber que essa palavra ela se destaca em todos os capítulos. E essa palavra, na verdade, ela traz um significado, ou ela tem origem num substantivo hebraico chamado rebel, e que traz diferentes sentidos como ilusão, vazio, futilidade, vapor, e também traz a ideia de coisas sem valor. Então, ao pensar sobre tudo o que fez, Salomão concluiu que as suas experiências eram vazias e fúteis e tudo não passou de uma grande ilusão, já que nenhuma dessas experiências trouxe algo de proveito para ele. E aí no versículo 3, ele traz aquele que é o nosso questionamento a partir de agora, né? Que proveito tem o homem de todo o trabalho debaixo do sol? O trabalho aqui, irmãos, obviamente não se refere apenas ao serviço braçal, mas o que Salomão está se referindo é a todo o empreendimento, é a todas as ações que o homem pode fazer ao decorrer da sua vida. Então, basicamente, a pergunta que Salomão está fazendo para nós é: qual é a vantagem ou sentido de tudo o que nós fazemos nessa vida? Qual é a vantagem ou sentido de tudo o que nós fazemos nessa vida? É justamente a essa pergunta que nós iremos tentar responder ao longo dessas próximas quartas-feiras aí, né? E em cada uma delas nós iremos apresentar as conclusões de Salomão para cada capítulo. Então a ideia é que cada quarta-feira nós iremos tratar um capítulo, ou pelo menos aí essa é a nossa intenção, cada quarta-feira um capítulo do livro de Eclesiastes. E a primeira conclusão que nós chegamos nesse primeiro capítulo de Eclesiastes, a respeito deste questionamento, né? Qual a vantagem ou o sentido de tudo que nós fazemos na vida, é que o sentido da vida
ele não consiste em acumular sabedoria. O sentido da vida não consiste em acumular sabedoria. Meus irmãos, é impressionante Salomão ter chegado a essa convicção, porque como você bem deve se lembrar, Salomão, de acordo com a Bíblia, foi o homem mais sábio que já viveu entre os homens. O próprio Deus já havia afirmado isso em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, que nenhum homem poderia superar a sabedoria de Salomão, nem entre aqueles que já viveram, nem aqueles que ainda irão viver. E se você for analisar o texto de 1 Reis, você vai perceber que essa verdade, que essa aplicação sobre a sabedoria de Salomão é reiterada diversas vezes. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, o Senhor diz, na verdade a palavra do Senhor diz, que nenhum rei excedeu a Salomão em sabedoria e em riqueza. E nós devemos considerar, meus irmãos, que a sabedoria de Salomão, no início do seu reinado, foi essencial para torná-lo grande, mas ao mesmo tempo trazer renome à sua pessoa. Quem aqui se esquece daquela extraordinária história, né, de duas mulheres, duas mães, tentando ali desvendar quem era o seu filho, e aí Salomão, de uma forma sábia, extraordinária, resolve aquela controvérsia entre duas mulheres, levando todo o povo a admirá-lo, a realmente ficar surpreendido com uma grande demonstração de sabedoria como aquela. Ao mesmo tempo, o texto bíblico nos apresenta que vários reis vindo de várias terras, né, vinham até Jerusalém para poder testificar a sabedoria do rei Salomão. Então, Salomão era um homem sábio, ele era extremamente sábio. Só que aqui vem uma grande questão a ser resolvida. Por que Salomão, mesmo sendo o mais sábio entre os homens, mesmo sendo grandemente beneficiado por sua sabedoria, estaria apresentando aqui nesse texto, nesse livro de Eclesiastes, a sabedoria de uma forma tão depreciativa? Porque Salomão, mesmo sendo sábio, mesmo sendo beneficiado por sua sabedoria, estaria apresentando a sabedoria de forma tão depreciativa? O próprio Salomão responde essa pergunta para nós nos versículos 17 e 18. Porque veja comigo Eclesiastes capítulo 1, versículos 17 e 18. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência ou o conhecimento, aumenta para si a tristeza. No final da sua vida, irmãos, ao olhar para trás, Salomão percebeu que a exaustiva procura de sabedoria, no final das contas, não pôde trazer qualquer garantia de felicidade ou muito menos sucesso para ele e nem para ninguém. E eu creio, irmãos, que parte dessas avaliações estejam no fato de que, mesmo sendo tão sábio como Salomão foi, ele não conseguiu se manter próximo de Deus. E longe de Deus, meus irmãos, a sabedoria humana, ela é falível, ela é vazia e sem sentido. E isso é o que ele tenta demonstrar para nós através de algumas verdades. E em primeiro momento, irmãos, nós devemos considerar que essas palavras vêm de um homem extraordinariamente sábio, de alguém que sabia do que estava falando, e de alguém que realmente se aplicou na busca da ciência, e embora as suas palavras possam até mesmo transmitir uma certa melancolia, essas palavras são frutos de uma mente racional que havia compreendido perfeitamente os fatos da vida. E foi justamente ao analisar os circuitos da vida que Salomão percebeu a inutilidade ou vazio na busca de tanta sabedoria. Por esse motivo, em primeiro momento, ele afirma que todos os sábios passam, mas a terra permanece para sempre. Isso é o que ele afirma para nós no versículo 4, pois ele vai dizer, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O verdadeiro sentido da vida, irmãos, não está na busca da sabedoria. E por quê? Porque todos os sábios passam, mas a terra permanece para sempre. Irmãos, qual é o sentido dessas palavras? O que Salomão realmente queria dizer ao afirmar isso? O homem, irmãos, ele se aplica ao longo de toda a sua vida na busca de sabedoria.
Nós devemos reconhecer que nós levamos muito tempo para isso, né? Na verdade, a vida inteira. E muitas pessoas buscam a vida inteira a sabedoria, mas nem todos conseguem demonstrar um certo progresso. Eu, por exemplo, sou um claro exemplo disso, né? Mas ao final da vida, todo o conhecimento que nós adquirimos, de alguma forma, vai acabar se perdendo. E por quê? Porque assim como o corpo, a mente do ser humano também ela vai se deteriorar. Por sua vez, a próxima geração ela vai se aplicar em aprender tudo aquilo que os seus antecessores aprenderam. E terão o mesmo fim que eles tiveram. E nesse circuito vicioso, a única coisa que realmente permanece é a terra, que consumirá todos os sábios que o mundo já viu. Então a ideia de Salomão é o seguinte: nós iremos dedicar toda a nossa vida na busca de sabedoria. Mas quando nós chegarmos no final da nossa vida, toda essa sabedoria irá se perder. Por quê? Porque de alguma forma nós iremos esquecer de tudo aquilo que nós aprendemos, nós iremos se esquecer de tudo aquilo que nós desvendamos através da nossa mente, porque ela vai se deteriorar. Só que a geração que vier depois de nós, eles irão se aplicar a aprender exatamente as mesmas coisas que nós aprendemos. Só que eles também, da mesma forma, irão perder essa sabedoria, porque a sua mente também irá se deteriorar. E aí vem o questionamento de Salomão. Qual é o sentido de dedicar toda uma vida para aprender algo que na verdade será esquecido? Qual o sentido de dedicar toda a nossa vida para aprender algo que na verdade será esquecido? Salomão, irmãos, não estava tentando nos desmotivar a aprender. Entenda muito bem isso. Até porque, irmãos, nós iremos aprender de uma forma natural e até mesmo progressiva ao longo de toda a nossa vida. É fato que você vai aprender, é fato que você vai conhecer, vai ter sabedoria, vai adquirir a ciência. Mas, irmãos, o que ele estava tentando nos mostrar é que o verdadeiro sentido na vida não está na busca de sabedoria. Porque tudo aquilo que você dedica para aprender, um dia naturalmente será esquecido. Porque todo o conhecimento que você possui irá morrer juntamente com você. Então, irmãos, é para esse motivo que nós devemos nos atentar. Existem pessoas extremamente sábias no mundo. Existem pessoas que dedicam toda a sua vida na busca da ciência. Mas será que é nisso que consiste o sentido da vida? Será que nós fomos criados por Deus simplesmente para poder buscar o conhecimento, para poder dedicar uma vida inteira de conhecimento? Salomão está afirmando em primeiro momento que não. Por quê? Porque tudo aquilo que um dia você aprendeu, ou que ainda vai aprender, irá morrer com você. E assim irá continuar geração após geração, como ele mesmo afirma no versículo 4. Só que aqui ele coloca uma segunda verdade, uma segunda argumentação. Porque, embora você dedique toda a sua vida na busca de sabedoria, todas as coisas permanecerão exatamente como sempre foram. E aqui nós temos a segunda aplicação. O verdadeiro sentido da vida não está na busca da sabedoria. Primeiro, porque todas as coisas que você vai aprender, na verdade, não vai permanecer para sempre. Vai se perder assim como você, vai morrer com você da mesma forma, vai morrer com você, ok? Já a segunda argumentação, me desculpem, é que o verdadeiro sentido da vida não está na sabedoria, porque embora você possa dedicar toda a sua vida na busca de sabedoria, todas as coisas permanecerão exatamente como sempre foram. E isso é o que ele aplica para nós aqui nos versículos de 5 a 7. Veja comigo o que diz a palavra do Senhor nos versículos de 5 a 7 de Eclesiastes capítulo 1. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Ao que parece, irmãos, Salomão dedicava o seu tempo para poder compreender os elementos da natureza. E, embora o seu conhecimento possa até mesmo ter lhe dado um certo discernimento de como as coisas funcionavam, essa mesma sabedoria se mostrou incapaz de alterar qualquer coisa.
Pensando grosseiramente, qual a vantagem, irmãos, de saber que o Sol é composto de hidrogênio e de hélio e que, estando no centro da Via Láctea, está atravessando neste momento uma nuvem interestelar, local de gás de alta temperatura, no interior do braço de Órion? Claramente eu estudei, eu pesquisei esse fato, né? Porque eu sozinho não teria condições de explicar isso. Mas a pergunta é, qual a vantagem de conhecer tudo isso? Qual é o proveito de eu saber que o Sol é composto de hidrogênio e de hélio e que está nesse momento no centro da Via Láctea, que está aí atravessando uma nuvem interestelar, local de gás, que de alta temperatura no interior do braço de Órion? Qual é a vantagem de tudo isso, meus irmãos? Basicamente seria essa a pergunta que Salomão estaria fazendo para eles e também para nós. Porque, irmãos, o que nós precisamos saber é que o Sol continuará subindo e descendo sobre a nossa cabeça. O Sol ele vai nascer, mas também ele vai se pôr. E é basicamente isso que deveria nos interessar. Até porque, irmãos, isso permanecerá inalterado até o dia em que Deus assim determinar, ou que os nossos dias aqui na Terra eles possam findar. Por mais que nós possamos conhecer a respeito do Sol, esses fatos não irão mudar. O Sol vai nascer, mas o Sol vai se pôr. Ele vai circundar a Terra todos os dias, nos trazendo a mesma realidade todos os dias. Então, irmãos, o que Salomão está dizendo para nós é que nós não deveríamos imaginar que o sentido da vida se baseia apenas nisso, de você conhecer os elementos da vida. Até porque ele traz argumentações bem interessantes aqui na continuação dos versículos. O mesmo sentido, a mesma aplicação que ele faz a respeito do Sol, ele também faz para a respeito de todos os eventos ou todos os elementos, os circuitos da natureza, né? Porque o mesmo vento não deixará de soprar para o sul e nem para o norte, os rios não deixarão de correr para o mar, e nem o mar se encherá, e aqui está um fato interessante, né? Ao ponto de transbordar. Pelo contrário, a mesma água que correu para o mar, um dia para o rio retornará. E aí, irmãos, porque por mais que nós possamos descobrir ou desvendar esses mistérios da natureza, esses elementos nunca poderão ser alterados por nós ou até mesmo pela nossa sabedoria. E certamente, por causa disso, o sentido da vida não pode estar na busca de conhecimento de algo que você jamais vai conseguir alterar. Então, em primeiro momento, Salomão está dizendo para nós, olha, o sentido da vida não está na busca de sabedoria. Primeiro, porque a sua sabedoria um dia vai passar. A terra ela permanece, mas você vai passar junto com a sua sabedoria. Por sua vez, ele está afirmando para nós que essa mesma sabedoria se mostra inútil. Por quê? Porque por mais que nós possamos conhecer a respeito dos fatos da vida, até mesmo os circuitos do mundo, ainda assim a nossa sabedoria não pode alterar absolutamente nada. Até porque, de acordo com Jó capítulo 37 até o capítulo 41, tudo isso está dentro do controle de Deus e todas as coisas acontecem de acordo com aquilo que ele determina. E não é a sabedoria humana que poderá mudar ou alterar isso. Por sua vez, irmãos, Salomão argumenta que o sentido da vida não pode estar na busca da sabedoria, porque o homem nunca ficará satisfeito. O sentido da vida não pode estar na busca da sabedoria, porque o homem nunca ficará satisfeito. E é isso que nós podemos ver no versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Independente do que nós possamos aprender, você nunca ficará satisfeito. Essa é a realidade que Salomão está apresentando para nós. Você nunca poderá afirmar, eu aprendi tudo o que tinha para aprender. Ao mesmo tempo, você não pode afirmar, eu vi tudo aquilo que eu tinha para ver. Ou, os meus ouvidos ouviram tudo o que eu tinha para ouvir. Meus irmãos, primeiro porque há conhecimentos, que ainda permanecem ocultos para nós. Embora você possa dedicar toda a sua vida para aprender, existem coisas que nunca lhe serão reveladas. Essas fazem parte, irmãos, dos mistérios de Deus, que uma mente finita como a nossa não pode desvendar, que não pode revelar. O próprio Salomão, mesmo em toda a sua sabedoria, não foi capaz de discernir todas as coisas. Ao mesmo tempo,
você e eu não temos tempo para aprender todas as coisas. Então aqui tem uma questão interessante, porque Salomão está dizendo que o verdadeiro sentido da vida não pode estar na busca da sabedoria, porque o homem nunca ficará satisfeito. Primeiro traz a ideia de uma mente finita, incapaz, que não está pronta para absorver todo o conhecimento que, quem sabe, Deus poderia lhe oferecer neste momento. Ao mesmo tempo, por mais que nós possamos dedicar as nossas vidas na busca do conhecimento, nós não temos tempo para isso, porque a nossa vida é passageira. Ela é basicamente uma névoa que nós estamos vendo nesse momento, mas que rapidamente, daqui a pouco, irá se dissipar. E aí vem o sentido da palavra, mais uma vez, vaidade. Porque é tudo em vão, irmãos. A busca da sabedoria é vã. Por quê? Primeiro, porque nós não teremos capacidade para conhecer todas as coisas, o que nos deixará insatisfeitos, mas ao mesmo tempo não temos tempo para aprender todas as coisas, o que também demonstra uma insatisfação. E aí, seguindo as ideias, Salomão também apresenta outro argumento, que a busca da sabedoria ela é inútil, uma vez que não aprenderemos nada novo. A busca da sabedoria também é inútil e certamente não é o sentido da vida, porque tudo que nós aprendemos, na verdade, não estaremos aprendendo nada novo. E isso é o que ele apresenta para nós nos versículos 9, de 9 a 11. Veja comigo, versículos de 9 a 11. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que possa se dizer, vê isso, é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Meus irmãos, a busca da sabedoria é inútil, uma vez que não aprenderemos nada novo. Enquanto preparava esse devocional, irmãos, o meu filho Gabriel, ele me questionou, pai, e o legado que homens e mulheres sábios deixaram para nós no passado? Isso realmente não deve ser considerado? Meus irmãos, eu devo reconhecer, obviamente, que no mundo já existiram homens e mulheres extremamente sábias que realmente fizeram grande diferença no seu tempo, e até mesmo em certas situações no mundo. Mas até os mais sábios entre nós, eles reconheciam que as verdades, elas não foram criadas por ele, mas apenas foram descobertas. As verdades não foram criadas por essas pessoas, pelos mais sábios, mas na verdade foram apenas descobertas. E como que eu comprovo essa tese? Através de uma citação que Galileu Galilei, que foi um entre aqueles que o mundo considera como os mais sábios, né? Ele fez a seguinte afirmação: todas as verdades são fáceis de perceber, depois de terem sido descobertas. O grande problema é descobri-las. Eu vou repetir. Galileu Galilei afirma a seguinte verdade, entre aspas, todas as verdades são fáceis de perceber, depois de terem sido descobertas. O grande problema é descobri-las. O próprio Galileu, irmãos, é um exemplo dessa questão. Por quê? Porque ele é aquele que é supervalorizado pela sabedoria de ter descoberto que a Terra era, na verdade, redonda. Esse foi o grande conhecimento, essa foi a grande descoberta de Galileu Galilei. Mas fato é, irmãos, que séculos antes de Galileu Galilei, outra pessoa já havia revelado essa verdade, revelado essa sabedoria, até mesmo de forma muito natural. Porque o profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 40, versículo 22, ao se referir sobre Deus, ele afirmou a seguinte verdade, que ele está assentado sobre a redondeza da terra. Então você percebe que um homem que foi supervalorizado pela sua sabedoria, que até mesmo as pessoas o apresentam como um grande exemplo de sabedoria pelo fato de ter revelado que o mundo era redondo, não plano como se acreditava, na verdade aquilo que ele descobriu já havia sido descoberto. E é exatamente isso que Salomão está dizendo para nós. Porque o que foi e o que é de ser, no versículo 9,
O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. E o fato curioso é que Galileu Galilei, ele quase foi morto pela Igreja Católica por simplesmente revelar aquilo que a própria Bíblia já havia revelado, que o mundo, na verdade, é redondo, assim como Isaías, capítulo 40, versículo 22, está apresentando. Mas alguns podem argumentar, pastor, mas no tempo antigo nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet. Eu concordo com vocês, de fato não havia, isso é óbvio, né? Mas nos tempos antigos já existia tecnologia. E aí, irmãos, os meus pensamentos a respeito disso é que aquilo que nós estamos vendo agora como tecnologia, na verdade é apenas um aprimoramento de uma tecnologia que já havia no passado. Ou seja, tudo o que nós temos neste momento é algo que foi melhorado ao longo dos séculos, que já havia sido descoberto, mas que foi sendo melhorado ao longo dos séculos. Nesse sentido, o que eu penso, irmãos, é que tudo o que está sendo construído, tudo aquilo que está sendo ensinado, parte de um pressuposto. E este pressuposto tem como ponto final o Senhor Deus e a sua palavra. Meus irmãos, porque eu acredito dessa forma? Porque todo o conhecimento é dado por Deus. Tudo aquilo que se torna perceptível ao raciocínio humano foi Deus que revelou. E nesse sentido, irmãos, o homem ele não tem a patente de absolutamente nada do que foi descoberto. Porque se ele estivesse introduzindo algo novo, se ele estivesse criando algo novo, nós até poderíamos concordar com isso. Mas tudo o que existe e tudo o que acontece foi criado por Deus. E aí vem mais uma citação. Por quê? Porque Albert Einstein, que também foi outro supervalorizado pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, né? Ele, como dizem, foi o autor ou criador da teoria da relatividade. Certa vez ele afirmou, sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Einstein, que é supervalorizado por ter descoberto a teoria da relatividade, ele fez essa seguinte afirmação: sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. O que isso nos leva a crer, irmãos? Que o ser humano, ele gasta toda a sua vida para tentar desvendar algo novo, mas que na verdade ele não vai descobrir. Ele vai apenas descobrir algo que na verdade já havia sido descoberto anteriormente. Porque como Salomão está muito bem afirmando, aquilo que as pessoas supervalorizam hoje, nos séculos passados já foram descobertos. E aquilo que nós temos hoje é apenas um aprimoramento, é apenas um melhoramento daquilo que já haviam descoberto no passado. Então, meus irmãos, certamente o sentido da vida não está na busca de algo que na verdade já foi descoberto. Porque realmente não faria sentido nenhum Deus nos criar para simplesmente revelar ou trazer à tona algo que já havia sido revelado por outros. E para terminar, irmãos, a última argumentação de Salomão e aí está no versículo final, nos versículos finais, é que a busca da sabedoria sem Deus não traz ao homem felicidade. Pelo contrário, traz apenas enfado e aflição. E isso é o que nós podemos ver nos versículos de 12 a 15. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. E aí no versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Meus irmãos, eu acredito que não há nada pior para um homem sábio do que reconhecer que na verdade não sabe de nada. Não existe algo pior para um homem sábio do que reconhecer que na verdade ele não sabe de nada. Essa aparentemente era a realidade para Salomão, porque mesmo tendo se aplicado a conhecer todos os acontecimentos debaixo do céu, assim como ele está bem afirmando aqui, ele teve apenas frustração. Primeiro, porque a sua sabedoria não pôde revelar e resolver
todas as coisas. Segundo, porque isso apenas lhe trouxe cansaço e muito sofrimento. E aí nós voltamos para as implicações iniciais, porque mesmo diante de tanta sabedoria que nós julgamos possuir, o que nós podemos fazer diante das calamidades do mundo? O que a nossa sabedoria pode fazer para evitar as calamidades do mundo? Vocês estão percebendo a grande angústia de todos os países do mundo, vários laboratórios desesperadamente correndo atrás de soluções para essa calamidade do tempo presente, mas outras virão a acontecer. E onde estará a nossa sabedoria? O que os homens mais sábios do mundo poderão fazer a respeito disso? Ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer, irmãos, através da nossa sabedoria diante da realidade do mal? Será que a nossa sabedoria poderia evitar o mal no mundo? Ao mesmo tempo, o que nós podemos fazer com nossa sabedoria diante da realidade da morte? Quais foram os homens sábios, irmãos, que inventaram um jeito, ou até mesmo descobriram um jeito, de viverem eternamente sem a presença ou sem a intercessão de Cristo Jesus? Esses homens sábios que o mundo valoriza, esses homens sábios que foram supervalorizados, eles chegaram ao fim que todos os outros chegaram, porque estão mortos, e a sua sabedoria também morreu juntamente com eles. E irmãos, tudo isso levou Salomão à seguinte conclusão, que uma vida em busca da sabedoria sem Deus é inútil, é irrelevante, é desnecessária, é vã. Por esse motivo que ele vai dizer, lá no final dos versículos de 16 a 18. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isso é como correr atrás do vento. E aí ele conclui no versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a sua tristeza. E concluindo, irmãos, o sentido da vida não consiste na busca de sabedoria, mas sim em temer a Deus e guardar a sua palavra. E isso é o que deve permanecer em nossos corações. Então, irmãos, que Deus abençoe essa palavra em vossos corações e que Ele possa, através dessa mensagem, continuar nos mostrando, através deste livro, continuar nos mostrando aquilo que é o verdadeiro sentido da vida. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.